meu anjinho! Tudo bom? Quero falar com você sobre Antologia Poética de Carlos Drummond de Andrade. Trata-se de um livro bastante interessante para quem quiser entrar em contato com o melhor da poesia do maior poeta da literatura brasileira. Agora, se você quiser saber características básicas sobre a poesia do Drummond, clica aqui nesse videozinho em que eu apresento uma petitinha introdução sobre este poeta. Mas agora eu preciso acalmá-lo, né? Quando eu falo Antologia Poética de Drummond, eu mostro esse livro, você fica com a impressão, eu vou ter que ler isso tudo? Não, aqui eu tenho todos os poemas do Drummond, o que acaba incluindo os que estão nessa antologia. E você sabe o que é antologia? Antologia é uma coleção, é uma seleção. Aqui no caso, é a seleção que o próprio Drummond fez em 1962 dos seus poemas. E o próprio Drummond fez uma observação na abertura desse livro, avisando que a sua seleção não se baseou naquilo que normalmente se faz. Uma antologia é uma seleção dos melhores textos. Ou seja, ele não disse que se baseou em critérios de qualidade. Muito menos se baseou num critério cronológico que daria conta de diferentes fases do poeta. A fase modernista iconoclasta, a fase social, a fase filosófico-existencial. O critério que o Drummond usou se baseou na questão do assunto, na questão do tema. O interessante é que ele reconhece que essa divisão nem sempre será tão exata, tão eficiente, tão precisa, porque, primeiro, aqui é humanas, aqui é miçangue, as coisas não são tão exatas, tão precisas, tão radicais, tão estanques na classificação. Por isso, um poema que é colocado em uma área temática pode ser que também pertença a outra. Mas o mais engraçado é que o Drummond, com a sua ironia, ele confessa que é possível também haver problema na classificação por erro dele. Mas enfim, como é que Drummond fez essa classificação? Ele dividiu o seu livro e, portanto, toda a sua poesia em 9 áreas temáticas. A primeira área temática recebeu o nome de Um Eu Todo Retorcido e apresenta poemas que falam de um indivíduo, de um eu lírico retorcido, problemático, em crise, que é o grande tema do século XX, em que o homem não é mais visto como aquele ser poderoso, como a gente estava acostumado a ver, por exemplo, no romantismo do século XIX. Então essa visão problemática sobre o ser humano, você vai ver, por exemplo, no poema de 7 Faces, em que tem uma estrofe que o Drummond declara: meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Aqui você também vai encontrar o poema José, com aquele famoso refrão: e agora, José? Em que se nota a situação de um eu que não sabe mais o que fazer. A segunda área temática é uma província. Nela, o poeta fala de sua terra natal, Minas Gerais. Aqui, como em outras 2 áreas temáticas que nós vamos ver daqui a pouquinho, acontece uma coisa muito interessante. Drummond trabalha com um tema caro à nossa literatura, mas sem aquela tradicional sentimentalidade, muito menos com aquela tradicional idealização. Em seu lugar, ele vai desenvolver um lirismo um pouco irônico, um pouco amargo. No caso específico desta área temática, veja, quando ele vai falar da sua terra natal, ele vai subverter a tradição que, se não me engano, começou lá com a Canção do Exílio, com Gonçalves Dias, do romantismo, lá pelos idos de 1843. Lembra quando o poeta falava: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aqui estava inaugurada uma tradição da literatura brasileira de falar da terra natal com idealização e saudosismo. Drummond vai fazer diferente, ele vai falar de sua terra natal sem idealização. É o que você vai ver, por exemplo, em Cidadezinha Qualquer, quando o poeta fala: casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro
vai devagar. Um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Você percebe aqui o Drummond fazendo uma crítica muito irônica ao tédio, à pasmaceira que é a vida dessas cidades pequenas do interior do Brasil. E não se esqueça que o Drummond nasceu em Itabira, interior de Minas Gerais, que é exatamente esse tipo de cidade. Além da ironia, o Drummond também vai derramar, né, um olhar extremamente amargo, como você vê, por exemplo, no poema Romaria, né, que conclui com a declaração de que Cristo, ali na cruz, está de olhos fechados, sonhando uma outra humanidade. Porque esta aqui, como bem diz a nossa amiguinha, isso, deu por hoje. Essa postura de trocar uma atitude sentimental e idealizadora da tradição literária por uma postura amarga e irônica, você também vai encontrar na terceira área temática, que é A Família que Me Dei, em que Drummond relata as relações familiares. Aqui eu destaco Retrato de Família, em que aparece um aspecto muito interessante na poesia de Drummond, que é a soma de duas ideias opostas. Ao olhar para o retrato de um álbum de família, o Drummond percebe, primeiro, a questão da efemeridade, do caráter passageiro da vida. Isso porque algumas das figuras ali retratadas já não existem mais, já morreram. Mas aí é que surge a segunda ideia, também interessante, que é a da perenidade, que é a da duração extensa no decorrer do tempo. É o que o poeta chama da ideia da família viajando através da carne. Como assim? É que ao olhar para o retrato de um ancestral, você percebe que ele tem traços que lembram alguns dos atuais descendentes. Por exemplo, você deve ser a cara da sua mãe ou do seu pai, o que significa que algo dele ou dela vai continuar em você. E aí você percebe que esse Drummond, apesar dessa sua amargura, dessa sua ironia, ele não deixa de ser emotivo. O que me faz lembrar um outro poema deste livro, que é muito fofo, é muito nhó. Trata-se de Infância, em que o poeta, ao relatar o cotidiano da sua infância, ele acaba concluindo que ele não sabia que a sua infância era mais bonita do que os livros de aventura que ele lia. A quarta área temática é Cantar de Amigos, em que Drummond se dedica a fazer homenagens aos seus amigos ou aos artistas, figuras que ele admira. É o caso de Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Chaplin. Há estudiosos que falam que essa é a parte mais fraca do Drummond, porque é o momento em que ele se dedica à bajulação e deixa de lado uma visão crítica sobre o mundo. Mas vamos e venhamos. Se eu elogio alguém porque essa pessoa apresenta um valor X, é porque na verdade eu estou criticando uma sociedade que tem um valor menos X. Em resumo, essa poesia de homenagem também revela uma visão crítica de mundo. A quinta área temática, Drummond chama de Na Praça de Convites, em que ele trabalha o choque social, em que ele aborda os problemas sociais. Aqui você vai encontrar poemas lindíssimos como Elegia 1938. Lembre que Elegia é um poema de luto, é um poema que fala da tristeza da perda de alguém ou de algo. No caso, Drummond, em 1938, por isso Elegia 1938, ele está se sentindo triste, desencantado ao olhar para o seu mundo apático e dominado pela ascensão do nazifascismo. Temos também o poema Mãos Dadas, em que o poeta acredita, quando ele fala não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas, o poeta acredita que na solidariedade, na união das pessoas, como forma de construção de uma sociedade melhor. Nossa, são tantos poemas lindos aqui. Congresso Internacional do Medo, Nosso Tempo, O Elefante, A Morte do Leiteiro. Gente, que poema é esse? Bom, procure ler cada um desses poemas que eu estou citando e veja por si só essas belezas. E se você tiver dúvida em relação a eles, não hesite.
deixa aqui a sua dúvida nos comentários desse vídeo, que eu irei com todo prazer atender você. E caso você não consiga ter acesso a este livro, eu clico clica aqui, uma playlist em que eu coloquei alguns dos poemas citados neste vídeo. A sexta área temática é amar, amaro. Amaro quer dizer amargo, né? É aqui que o poeta vai falar sobre a experiência amorosa, sobre o conhecimento amoroso. E essa é a terceira parte em que o Drummond vai substituir a visão sentimental e idealizada típica da literatura brasileira por uma visão amarga e irônica. O amor, portanto, não vai ser visto como uma experiência bonitinha, mas como uma experiência dolorosa. É o que você vai ver no poema Quadrilha, em que, de maneira humorística e bem a cara da iconoclastia do primeiro tempo modernista, o Drummond vai falar dos desencontros amorosos. Você conhece Quadrilha, né? Aquele poema que fala assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. E o toque de humor você vai perceber quando ele conclui dizendo que justo aquela que não amava ninguém, Lili, foi quem justamente conseguiu se casar. O que revela, olha que declaração chocante, que amor e casamento são duas coisas completamente diferentes. Veja também o poema Amar, em que o sentimento amoroso é apresentado como uma necessidade praticamente desesperada. É uma necessidade de amar e de amar, mesmo tendo como retorno ingratidão e vazio. E é aquela verdade, a gente só se ferra no amor, mas ainda assim a gente quer continuar amando, a gente se ferra e vai procurar mais e mais amor. A sétima área temática é a poesia contemplada, ou seja, o momento em que o assunto da poesia é a própria poesia. Você lembra o que isso significa, né? Metalinguagem. É o caso do poema O Lutador, em que o Drummond fala: lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Aqui se desenvolve um dos temas mais caros da literatura, que é a dificuldade de expressão. Quantas vezes que você, tomado, sei lá, de raiva, ou gratidão, ou amor, você se desesperou porque você não conseguiu expressar tudo o que estava sentindo. Por mais que você se esforçasse em procurar as palavras certas, nenhuma delas conseguia canalizar tudo que estava aqui dentro. E quando isso acontece na redação, hein? E o incrível é que, apesar de ser uma luta vã, nós continuamos escrevendo, nós continuamos nos expressando. Mal rompa amanhã, quer dizer, mal começa o nosso dia, continuaremos nessa luta. Aqui também você encontra o Procura da Poesia, que é uma verdadeira lição de poesia. O poeta nos ensina já a partir do seu comecinho, quando ele fala não faças versos sobre acontecimentos, que é a principal característica da poesia não é o assunto, mas o quê? Lá para baixo ele vai dizer: penetra surdamente no reino das palavras. Ou seja, a grande preocupação da poesia é o trabalho com a palavra, é o trabalho com a linguagem. A oitava área temática é uma, duas argolinhas, que é uma referência a um joguinho muito comum, por exemplo, em quermesse, em que você tenta acertar argolinhas numa haste de ferro. Ou seja, há aqui a apresentação de poemas que são exercícios lúdicos, é o jogo com a palavra, é a brincadeira com a linguagem. Vem cá, no fundo, todo poema é isso, uma brincadeira com a linguagem. Mas nesta área temática acontecem umas coisas que me deixaram... Passada, chocada. Exato, passada, tô chocada, porque são poemas que são mais do que mera brincadeira com a linguagem.
É o caso do Política Literária, em que existe uma crítica àquela poesia oficial, típica das academias. Ou então é o caso do celebérrimo Áporo, que desenvolve um tema que é ao mesmo tempo social, pessoal, existencial e metalinguístico. A nona área temática é a tentativa de exploração e de interpretação do estar no mundo, em que o poeta nos apresenta uma visão ou uma tentativa de visão de como é a nossa existência. É o caso do arquifamoso No Meio do Caminho, que você encontra explicadinho aqui no nosso canal. Aqui você também encontra aquele que é considerado o melhor poema da literatura brasileira. A Máquina do Mundo. Amo! Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente com relação à antologia poética do Carlos Drummond de Andrade. Espero que minhas orientações tenham sido úteis. Se você gostou, curte aí, deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso, né? Para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo drummondiano de 7 faces e até a próxima.